A tossir e você não sabe o que fazer? A tosse em cães pode ser sintoma de muitas doenças e grande parte delas necessitam de tratamento rápido. Por isso é importante ficar atento. Hoje nós vamos entender melhor sobre essa condição e quem esclarece as nossas dúvidas é o veterinário Dr. Ildney Mota. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito bom voltar. Prazer te receber Prazer aqui. o meu sempre estar aqui. A tosse ela pode indicar várias doenças? Pode ser sintomas de várias doenças? Sim, a tosse normalmente eles estão relacionam não com a gripe canina, com a tosse dos canis, mas elas podem relacionar bastante doenças, né? Desde doenças que não têm a ver com o sistema respiratório, como cardiopatias, né? Insuficiência cardíaca, né? Levando aí esse paciente a ter tosse. Também tosses aí como a gripe canina, né? Que é a tosse dos canis. Então ela varia muito e muitas outras doenças, a não ser respiratórias, podem levar a tosse também. E tem diferença, por exemplo, da tosse do cão que está com tosse por conta da tosse dos canis, o cão que tosse porque é cardiopata? Existem algumas diferenças, né? Então a gente também pode classificar como ser humano, aquelas tosses secas, né? Que a gente fala, é uma tosse aí alérgica, né? Que o paciente não tem aquela produção de secreção, né? É uma tosse alta. Às vezes tosses mais baixas, né? E com secreção estão relacionadas a pneumonias, por exemplo, né? A tosse das tosses dos canis, aquela gripe canina, normalmente ela é aguda, né? Começa de um dia para o outro, é igual gripe mesmo, né? A gente dormiu bem, acordou meio gripado. No cão a mesma coisa, né? Como ela é viral, então ela começa repentina e é uma tosse alta, né? É uma tosse que parece com um ganso, não é? Isso, grãozinho de ganso, né? Grasnar de ganso, isso. Né? Que quando a gente escuta assim, se você não vê o cachorro lá, a gente está pensando que tem um ganso ali, né? E ela é bem alta e ela é intensa, né? Então todo o dia inteiro, né? A gente pergunta assim pro proprietário, de 0 a 10, qual que é o nível de tosse? 0, nenhuma, e 10 toda hora. Ele fala, 9, 10, né? E começou aguda. Essa aí é tosse mais... Aquelas tosses mais crônicas podem estar relacionadas aí a problemas cardíacos, né? Que podem dar tosse, a bronquite crônica no cão, a asma no gato, né? Então depende muito da classificação. Se é uma tosse aguda, se é uma tosse crônica, se ela tem ou não secreção, né? A intensidade dela, se ela é alta ou baixa, né? A tosse dos canis tem cura? A tosse canis é uma doença viral, né? É uma gripe como no ser humano, né? Ela também é autolimitante na maioria das vezes. Então, assim, o animal ele vai passar por esse processo, né? E vai se recuperar posteriormente. Problema que pode ter o quê? Algumas infecções secundárias, né? E aí eles podem agravar para uma pneumonia, né? Então, ou para outras alterações, outras comorbidades junto com a tosse dos canis, né? Mas normalmente ela é autolimitante. Claro que o veterinário ele entra ali para melhorar os sintomas desse animal, mas como toda doença viral, né, normalmente ela passa de um tempo, o corpo se batalha aí contra o vírus, né, e esse animal melhora. E existe vacina para a tosse dos canis, o que não impede de o animal desenvolver a doença? Existe, né, a vacina cria os anticorpos, né, mas aí depende muito também de cada animal, né, de cada cão, por exemplo. Então, se ele criou uma imunidade muito boa ou também ele não foi muito desafiado, né? Então, provavelmente ele não vai ter a doença. Mas, às vezes, ele é muito desafiado ou a imunidade dele não está muito boa, então aí ele acaba tendo. O que o tutor deve fazer quando perceber que o animal começou a tossir? Primeira coisa é conversar com o veterinário, né? Então, tentar, é importante ali que ele observe por que esse animal está tossindo, né? Agora a gente está numa época que, claro, começou a chover um pouco, mas estava muito, oscilações de temperatura muito seco, né? Então fazia frio e estava o ar muito seco. Isso piora, né? A bronquite nos cães, a asma no gato. Então, tentar relacionar e depois procurar o veterinário e conversar com o veterinário e observar quando começou a tossir, né? Como que é essa tosse. Eu sempre peço assim para os tutores gravarem, né? Como que é, né? Porque às vezes eles não conseguem depois explicar muito bem certinho. É difícil explicar quando o animal está com tosse, aí você não sabe fazer o jeito que o animal... Então é interessante assim eles gravarem, né? Eu fazia isso. Quando tinha a Júlia, eu não sabia explicar como a Júlia tossia. Então aí a gente pede para filmar, não é verdade? Aí pede para filmar, para a gente tentar entender como que é essa tosse. E às vezes o proprietário nem vê como tosse, vê como engasgo.
engasgo, né? Então a gente pergunta isso. Era a minha próxima pergunta. Legal. Tosse ou engasgo? Como saber diferenciar? Essa você me pegou. É um pouco difícil. A gente sempre pergunta assim para o proprietário. É difícil falar que o animal está engasgado, né? A não ser que ele comeu alguma coisa realmente, né? E que você viu e ele tá com aquela ânsia de vômito, né? E aí parece que está engasgado. Porém, algumas tosses, principalmente essas tosses mais crônicas e intensas, né? Aquelas que acontecem várias vezes durante o dia, o animal está com uma traqueia bem irritada. Então parece que é engasgo, que ele tosse e ele até faz uma mímica de vômito no final, né? Então, assim, realmente parece um pouco engasgo. Por isso que é bom a gente filmar, né? Tentar filmar o que está acontecendo realmente para mostrar para o veterinário e a gente, na hora ali, pela imagem, a gente conseguir identificar se é tosse ou engasgo. A tosse do cão cardiopata é uma tosse mais seca. O cão cardiopata, né? Ele tosse por dois motivos. Às vezes é o acúmulo de líquido no pulmão, né? Que é o que a gente chama de edema pulmonar. Porém, essa tosse não é tão alta, não é intensidade tão alta, é uma tosse mais baixinha, né? Intensidade mais baixa. Porém, às vezes ele está com um coração aumentado e ele faz um desvio na traqueia, uma compressão no brônquio principal esquerdo, né? E aí ele leva uma tosse mais alta, com uma intensidade maior, né? Então, assim, depende um pouco por que ele está tendo aquela tosse, né? A tosse pode surgir em qualquer fase, qualquer idade ali do animal, ou é mais comum no animal idoso? Essas são umas perguntas que a gente faz para o proprietário para a gente tentar diferenciar. Se é uma tosse de uma doença mais crônica, né? Então, vamos supor, um animal cardiopata. Provavelmente, se for uma cardiopatia adquirida, né, ele vai ser um animal mais idoso, né, uns 7 anos para cima ali, né? Se ele está acontecendo com uma tosse mais nova, ou a gente pensa, claro, de uma cardiopatia congênita, né, que também não é tão comum, né, mas poderia ser, ou já em alguma doença viral, por exemplo, uma doença bacteriana, uma pneumonia, né? Então, a idade, sim, ela pode acontecer em qualquer idade, mas a idade a gente ajuda o veterinário a tentar descobrir qual que é aquela causa daquela tosse, né? A Laila de Presidente Prudente quer saber, doutor, se tenho mais de um cachorro e um começa a tossir, o outro também pode ser contaminado? Talvez seria aqui a tosse dos canis. Isso, Se for as tosses dos canis, né, ela é bem igual a gripe, né? Então, assim, se você está convivendo com uma pessoa gripada, provavelmente, né, você tem grande chance de pegar. Na tosse dos canis também, né? A gente fala que é tosse dos canis até por causa disso, porque quando pega em um, pega todo o canil, né? Então, se o seu cão tiver com a tosse dos canis, tiver outro convivendo, também é um fator de descartar a tosse dos canis. Se um está tossindo e o outro não, provavelmente seja uma doença ali crônica daquele outro animal, uma cardiopatia, né? Um colapso de traqueia. A gente tem muito em Yorkshire, Spitz, nas raças pequenas, Poodle, né? Uma doencinha que chama colapso de traqueia, né? Que tem uma diminuição do lumen traqueal. E esse colapso de traqueia causa bastante irritação e tosse, né? Então, assim, e aí às vezes só aquele animal está tossindo, o outro não, porque o outro realmente não tem e não é uma doença viral. Otávio de Bauru, os cães podem morrer com tosse? Pode, depender da causa da tosse, né? Então lembrar não que morrer com a tosse, né? Mas morrer da doença que a tosse está provocando. A tosse, isso. Né? Depende o que está levando aquela tosse, né? A tosse é só apenas um sintoma de alguma doença, né? Um sinal clínico ali que a gente está olhando. Então, dependendo da doença, a gravidade da doença, mas eles podem desmaiar por causa da tosse, né? Se estiver tossindo muito, pode ter síncope, né? Que é aquela perda no tônus muscular, né? Então, um desmaio mesmo, por causa realmente ali da tosse, porque não consegue respirar. Isadora de Teodoro Sampaio, o cachorro pode ter tosse por ansiedade? Aí eles, às vezes o York, né, o Spitz, eles ficarem um pouco ansiosos, eles têm aquele colapso de traqueia, como eu tinha falado para vocês no começo, né? Então isso pode levar eles a tossirem mais quando estiverem mais ansiosos, porque tem que respirar mais rápido, aquilo causa uma vibração, causa um estímulo e eles acabam tossindo. Não é a ansiedade que leva à tosse, mas alguma alteração que ele já tem ali na traqueia, né? Ou até uma bronquite que acaba levando a tosse com um animal mais ansioso. Paola de Prudente, gatos também podem ter tosse? Pode, gatos têm tosse, não é tão frequente. Eu nunca vi gato tossindo. É difícil a gente... Eu só vi você, Douglas.
É um gato Douglas? É, o gato Douglas. Tô dando uma moral ali pra ele, pra ver se a gente fica de bem. Ah, tá. Faz as pazes. Então, o gato tosse, não é tão frequente a gente pegar, né? Tosse nos felinos, né? Como nos caninos. Mas eles tossem, sim, principalmente pela asma felina, né? Que é uma doença também alérgica. Não. Às vezes a gente não sabe muito o que causa ainda, né? Mas normalmente tem um padrão alérgico, né? E eles acabam tossindo por causa dessa asma felina, né? E tem cura? Asma? Tem controle, né? Mas então a gente cura. vai controlar com corticoides, broncodilatadores, mas cura realmente não. Assim, tem que achar a causa, né? Igual o ser humano, né? Então o ser humano fica com a bombinha e os gatos também. É verdade.